Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Salmo 145, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E bem dizer a Deus é um comportamento, não simplesmente bem dizer com palavras, mas que a nossa vida seja bendita, aquilo que nós decidirmos fazer seja louvável e agradável a Deus. Isso consiste em bem dizer a Deus. Esperar a bênção de Deus e acatar para nossas vidas aquilo que Deus quer. É viver de forma abençoada e bendita. Na primeira leitura de hoje do primeiro livro de Reis, capítulo 17, dos versículos 10 ao 16, relata um episódio marcante na vida do profeta Elias e sua interação com a viúva em Sarepta. E este texto possui significados profundos, tanto na perspectiva espiritual, histórica, e também nos fornece lições de fé e provisão divina. E o episódio de hoje ocorre durante o reinado do rei Acabe, um período caracterizado pela idolatria e pelo afastamento do povo de Israel do culto ao Deus verdadeiro. Acabe e sua esposa Jezabel promoveram a adoração a Baal, o deus da fertilidade e da chuva, levando o povo a abandonar os mandamentos de Deus. E vejamos, se naquela época a idolatria ela tinha um sentido específico de adorar um Deus diferente, mas a idolatria ela não é apenas uma questão espiritual. Do espiritual, ela avança para outras questões de vida. Se nós olharmos para o mundo de hoje, há vários elementos de idolatria, não só no aspecto de imagens, mas o próprio comportamento do ser humano. Vejamos, se existem as atrocidades, as guerras, as destruições, fome, violência, nesses tipos de comportamento, certamente há uma idolatria, pois a idolatria é uma distorção da realidade, é uma distorção do próprio ser humano. O ser humano ele vai sendo desconfigurado. E no texto de hoje, a fome é mencionada. E é uma consequência direta da profecia de Elias, anunciando que não haveria chuva nem orvalho por alguns anos, como forma de demonstrar o poder de Deus sobre Baal, que supostamente controlava o clima. Então vejamos, se essas pessoas reverenciavam esse Deus, que tinha uma ligação com o elemento do tempo, e agora já não chove, o controle não está nessa figura de culto. O controle das coisas está na própria natureza, criada por Deus na sua sabedoria infinita. E aqui não cabe ficar jogando na natureza as interferências na vida do ser humano. Cabe ao ser humano decidir o que ele quer, utilizar da sua inteligência, da sabedoria dada por Deus para viver bem. E o trecho dessa leitura sublinha a confiança em Deus em meio à adversidade. Elias é um profeta que vive totalmente dependente da providência divina. Primeiro sendo alimentado por corvos junto ao ribeiro de Querite e agora através da generosidade de uma viúva. A escolha de uma viúva pagã como instrumento da providência divina revela que Deus não está restrito a agir apenas dentro dos limites de Israel, mas age onde encontra fé. Muitas vezes, pela nossa pequenez e limitação espiritual e até de visão do mundo, nós achamos que Deus vai agir dentro daquele rito tão somente fechado a regras humanas, mas não funciona assim. E na segunda leitura de hoje, em Hebreus capítulo 9, dos versículos 24 ao 28, é um trecho profundo que aborda a obra de Cristo como sumo sacerdote e o significado de seu sacrifício em termos da redenção da humanidade.
E a carta aos Hebreus foi escrita para um público de judeus cristãos que estavam familiarizados com as práticas e rituais do Antigo Testamento, em especial as cerimônias de expiação conduzidas pelos sacerdotes no templo em Jerusalém. E nesse sentido, o autor descreve como o antigo pacto, representado pelo tabernáculo e seus sacrifícios, eram apenas uma sombra das realidades celestiais. E o texto de hoje enfatiza que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios do templo, pois ele entrou no santuário celestial e ofereceu um sacrifício único e eficaz. Então vejamos, na primeira leitura de ontem do livro de Ezequiel, nós já tínhamos a dimensão dessa questão do templo. Na primeira leitura, no Evangelho, Jesus entra no templo numa postura de purificação, ou seja, Jesus é o próprio templo de Deus, pois ele é o próprio Deus, e quando ele traz essas dimensões da questão espiritual, não basta apenas cuidar das questões materiais, das questões físicas, é preciso rever a espiritualidade. E qual espiritualidade? A espiritualidade no dia a dia. Se a religião ela não traz uma dimensão com a própria vida, das circunstâncias às quais nós estamos vivendo, então de que forma nós estamos vivendo essa religião? E no evangelho de hoje, em Marcos capítulo 12, dos versículos 38 ao 44, é um texto que contrasta a hipocrisia dos líderes religiosos e a verdadeira devoção, representada por uma viúva pobre, viúva a qual nós podemos relacionar com a primeira leitura de hoje. E esse episódio ocorre no final do ministério de Jesus em Jerusalém, pouco antes da sua paixão, e ensina uma lição poderosa sobre a sinceridade e o sacrifício verdadeiro. E ao mencionar e denunciar a hipocrisia dos escribas que buscavam reconhecimento público e vantagens pessoais, explorando os mais vulneráveis, como as viúvas. As vestes compridas simbolizavam status e piedade, enquanto as longas orações eram usadas para aparentar devoção. Mas devoção não é aparência, devoção não é um rito externo, devoção não é uma roupa diferente que você utiliza, embora até faça parte do conjunto, mas não é o essencial. E aqui a viúva, com seu gesto, destaca que aos olhos de Deus o valor da oferta não está na quantidade, não está nos artifícios, ou seja, na questão estética, mas no sacrifício e na intenção com que é dada. A expressão todo o seu sustento indica que ela entregou sua vida nas mãos de Deus. Não é apenas um gesto isolado. Ter entregue ali a moeda é um ato que alguns podem ver como ato isolado. Não, aquilo é uma consequência de vida. Ela já confiava em Deus, ela não chegou ali do nada. E nesse sentido, o texto de hoje nos convida e nos desafia a ver além das aparências e a compreender que Deus valoriza a sinceridade e o sacrifício de coração. O exemplo da viúva que deu tudo o que possuía aponta para a confiança total em Deus e nos ensina que a verdadeira riqueza espiritual não está na quantidade do que damos, mas na fé e devoção que colocamos em nossos atos. São Leão Magno, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.